nós temos um tema especial. Um filósofo que tem me influenciado muito e me faz costumeiramente repensar sobre a minha vida, a minha existência. Eu estava comentando com alguns alunos que esse filósofo, ele é tão especial que muitas vezes eu tenho pensado nele quando vou fazer algum tipo de negócio. Quando vou comprar um carro, quando vou fazer alguma situação em que eu preciso adquirir alguma propriedade, alguma coisa, uma viagem, um congresso, submeter os artigos, publicar livro. Sêneca é um filósofo que me instiga muito. E eu espero que hoje eu consiga estimular também os nossos ouvintes, os nossos internautas e os nossos alunos, nossos companheiros que estão aqui presentes. Confesso a vocês que quando as coisas não dão certo, as palavras de Sêneca ecoam em mim para me acalmar e tranquilizar. Então vamos falar um pouquinho dele. Vamos falar um pouquinho dele para vocês. Sêneca, então, ele vem, então, do quarto século antes de Cristo e morre em 65 depois de Cristo. Então, o ano 4 antes de Cristo e 65 depois de Cristo. Agora, por causa dessa data, dessa cronologia, já dá para nós entendermos e identificarmos os problemas que ele passou. Ele teve uma vida difícil. Ele foi um político altamente promissor e interrompeu sua carreira por causa de uma tuberculose com 20 anos. Quando ele se recuperou, ele foi condenado ao exílio. E por que foi condenado ao exílio? Porque foi culpado de adultério e teve que ir para o exílio. Só que ele era uma pessoa excelente, exímio político, exímio pensador. E ele também, quando retornou, estava na destruição de Pompeia, como também estava no incêndio de Roma. Tudo isso viveu o nosso amigo. Viveu grandes tempestades, viveu grandes problemas, grandes desenvolvimentos políticos. E o pior de tudo, ele acabou sendo assessor, instrutor de Nero. E não preciso nem falar como era Nero. Era um imperador extremamente temperamental, extremamente sanguíneo, fazia as coisas que dava na cabeça e não se importava quem nem como, matava, não tinha escrúpulos, não tinha virtude. E quem era, então, o tutor de Nero? Sêneca. Então, ele sempre vivia no fio da navalha. E ele sabia, ele era consciente de que qualquer momento, ele poderia morrer. Essa foi a vida de Sêneca. Ele teve dinheiro, ele teve posições, mas independente da posição, ele sabia o lugar político que ele ocupava. E quando ele chega no final da vida dele, no ano 65 depois de Cristo, ele justamente, esperando por isso já, ele foi acusado, condenado à morte, por ter ameaçado a vida de Nero, tentado contra a vida de Nero. Então ele foi instigado a cortar os pulsos e morrer, exatamente pela traição. Ora, foi um homem extremamente importante diante de uma escola filosófica chamada estoicos. Os estoicos, o nome estoico se chama Portal. E a escola dos estoicos começou com Zenão. E por que estoicos? Estoicos se chama Portal. Então, Zenão ficava com os seus discípulos no Portal, ensinando os seus discípulos filosofia.
Essa é uma escola que começou, então, o seu desenvolvimento depois de Aristóteles e foi até o período depois de Cristo. E por isso que o nosso companheiro Sêneca participava e era, dentro do estoicismo, uma importante figura. Ele também, como representante do estoicismo, ele praticava alguns princípios do estoicismo. Quais são os princípios do estoicismo? O princípio, a doutrina básica, é que o universo é regido por uma lógica universal. Aristóteles já dizia isso, uma lógica universal, e que nós somos determinados a ser o que somos. Então, dentro dessa doutrina, dentro dessa escola, o que se ensina? Se ensina a simplicidade. E dentro da simplicidade, eu constituo a minha existência, eu constituo a minha vida. Então, ele era um defensor de uma vida simples, de uma ética e de algo pré-determinado. Então, Sêneca foi um dos grandes filósofos do Império Romano. Teve uma posição de destaque como orador, escritor, advogado e, principalmente, político. Ele também morou no Egito, quando julgado por adultério. Retornou a Roma por volta de 49 depois de Cristo. E, por causa de sua erudição, foi chamado para ser tutor de Nero. Ora, o filósofo sempre aderiu à simplicidade. Mesmo assim, ele foi condenado por causa da traição de Nero. Aí está Sêneca, e vou ler uma passagem. Eu gostaria que os nossos ouvintes, nossos internautas, nos acompanhassem, assim como os nossos alunos, para nós compreendermos a filosofia de Sêneca. O homem perfeito, palavras de Sêneca, o homem perfeito, possuidor da virtude, nunca se queixa da fortuna. Nunca aceita os acontecimentos de mau humor. Pelo contrário, convicto de ser um cidadão do universo, um soldado pronto a tudo, aceita as dificuldades como uma missão que lhes é confiada. Não se revolta ante as desgraças como se elas fossem um mal originado pelo azar, mas como uma tarefa de que ele é encarregado. Suceda o que suceder, diz ele, o caso é comigo. Por muito áspera e dura que seja a situação, tenho te dar o meu melhor. Um homem que nunca se queixa dos seus males, nem se lamenta do destino, temos forçosamente de julgá-lo um grande homem. Fala exatamente sobre o sofrimento. Fala exatamente de uma palavra que podemos resumir muito bem a teoria de Sêneca: resiliência. Quando que, apesar das coisas ruins, quando, apesar das coisas negativas, eu posso criar possibilidades para me reerguer e me superar, mesmo diante das piores crises. Por isso que eu gosto de contar um pouco da biografia de alguns filósofos, porque, como vocês viram, os nossos ouvintes, os nossos internautas, os nossos alunos, ele escreve porque viveu isso, constantemente. Teve tuberculose, foi acusado de adultério, viu a destruição de Roma, viu a destruição de Pompeia, esteve numa situação tremendamente melindrosa a vida inteira. E no final da vida aconteceu exatamente aquilo que ele esperava, ser morto por Nero. Então percebe, esse homem viveu
de forma dura, de forma pesada. Apesar de ter um conforto, mas viveu de forma dura, sofreu. Então, filósofos assim me inspiram, porque é muito fácil falar do sofrimento quando você não sofre. É muito fácil nós falarmos de alimentação de quem nunca passou fome. É muito fácil nós falarmos da pobreza quando nunca nos tornamos pobres, quando nunca passamos dificuldade. Por isso que eu gosto de me inspirar nos filósofos que realmente viveram aquilo que escreveram. Não discordo dos meus colegas na filosofia que falam que a vida do filósofo não é tão importante. O mais importante é a teoria dele. Eu compreendo isso, porque são teorias, às vezes, maravilhosas e que os filósofos não viveram nem um pouco aquilo que escreveram. Mas aqueles que me inspiram é aqueles que conseguiram viver a filosofia de uma forma integral. E Sêneca foi capaz de fazer isso. Então, agora vamos falar um pouco das teorias do próprio Sêneca. Ele, então, destacava a importância da fraternidade e do amor entre os homens. Para quê? Para amenizar a dor da existência. Aí que está. Vivemos um período difícil e estamos há semanas trabalhando com os nossos alunos, com os nossos ouvintes, com os nossos internautas, a questão do sofrimento, da ansiedade, a vontade do suicídio. Estamos trabalhando filósofos que trabalharam isso distintamente. Senhores, quando eu falo isso, diante da vida de Sêneca, que nós já acabamos de abordar, ele fala que o segredo não é uma competitividade exacerbada. Percebem? O segredo não é eu consumir produtos que querem que eu consuma e que pelo qual às vezes eu nem uso. Não é comprar coisas aparentes e que pelo qual eu vou me endividar todo por causa de uma determinada aparência. Não é aquele que vai adquirir situações, performances, para que o outro possa ver e não aquilo que ele realmente é. Sêneca propõe um desafio para todos nós. Viver a simplicidade e valorizar a fraternidade e o amor. A começar por aí. Mas numa sociedade muito individualista, muito capitalista, em que trocamos o ser pelo ter, em que valorizamos aquelas pessoas que têm do que aquelas pessoas que são, é muito fácil nós nos depararmos com o sofrimento, com o isolamento, com a ansiedade, com a depressão, com a angústia. Estamos no meio de uma multidão, mas estamos sozinhos. Programamos nossas risadas e nossas viagens em redes sociais, mas no fundo, a nossa alma está triste, contrita. Nossa alma está doente. Então, qual o segredo, a começar na teoria de Sêneca, qual o segredo? Viva mais o amor, viva mais essa fraternidade, encontre mais isso, veja coisas que valorizam muito mais do que o dinheiro. O mais importante não é aquilo que você pode comprar, não dá para comprar. Isso é o que deveríamos valorizar mais, para começar a entender um pouco mais de Sêneca. Então, ele vê a vida, de uma certa forma, através de uma resiliência. Ele diz, o sofrimento vai vir, sempre vem.
E o que ele comenta, então? O que você faz com o sofrimento? Essa é a pergunta-chave. Porque muitas vezes nós perguntamos por que sofremos. E a resposta de Michel Henry é a resposta que eu aprecio muito. Sofremos porque é a vida. Há um fluxo contínuo sobre a vida. Então o sofrimento é inevitável, porque o sofrimento faz parte da vida. Então a pergunta não é por que sofremos. A pergunta deveria ser: o que eu faço com o meu sofrimento? Essa é a pergunta-chave. Como eu posso pegar o meu sofrimento, a minha ansiedade, a minha depressão, a minha angústia, e transformar isso para que eu possa ser melhor? Aí está o segredo. Porque a vida é um risco. E, senhores, se nós não arriscarmos, nós não vamos viver. A pessoa que tem medo de amar, nunca vai amar. Uma pessoa que nunca vai arriscar um negócio, nunca vai saber se vai dar certo ou não. Aí qual é a proposta de Sêneca? Esteja atento. Já que a vida é um risco, e você se torna consciente diante desse risco, o fracasso pode ser esperado. Sabe qual é o problema, muitas vezes, nosso? É que nós nos arriscamos e esperamos sempre sucesso. E quando o sucesso não vem, seja lá em que nível for, nos angustiamos, entramos em depressão. E é isso que eu vejo muitos de vocês, jovens. Você tem uma expectativa, e a expectativa se torna muito alta, e quando aquilo não acontece, a frustração é terrível. E isso traz uma angústia, uma ansiedade. Então, qual é o segredo? Tem expectativa baixa. Vai entrar no negócio, esteja consciente que aquele negócio pode falir. Vai entrar no relacionamento, num namoro, num noivado, num casamento, pode ser que não dê certo. Pode ser? Pode ser. Tenha esse preparo, seja consciente. E tem uma coisa interessante, porque quando nós nos tornamos conscientes disso, nós vamos nos preparar para fazer o nosso melhor, para que isso não ocorra. O problema é que a gente acha que está tudo bem e não está. E aí o problema vira uma bola de neve tão grande que quando a gente vê, a gente já está sufocado. Então, senhores, amigos, internautas, ouvintes, queridos alunos, expectativa. Quanto menor a nossa expectativa, mais condições nós temos de superar as existências da vida. Vai começar um namoro, rapaziada, meus alunos aqui presentes. Vai começar um namoro, vai começar um relacionamento. Pode ser que não dê certo. Fique atento. Se não der certo, diz Sêneca, aprenda com o que não deu certo, para que na próxima vez consiga melhorar. Quantas vezes um cientista tem que testar um experimento para dar certo? Então, para nós ficarmos expertos na vida, nós temos que sofrer, senhores. Para Sêneca, qual é o problema então? Expectativa. Temos expectativas muito altas diante da vida. E isso é curioso, porque quanto mais rico a pessoa for, quanto mais expectativa ela tem. Então, é por isso que a gente vê, por exemplo,
algumas pessoas muito simples, uma vida muito simples, sem muita estrutura financeira, sem muitos recursos financeiros, ter mais resiliência do que pessoas ricas. É curioso isso. Porque quanto mais rico você tem, maior expectativa você tem. Então você não aceita alguns erros do outro. Você não aceita os erros, o seu erro. Você exige muito do filho, da filha. Você exige muito do empregado, mais do que o empregado pode dar. E dá um exemplo de Nero. Nero, nos seus banquetes, por exemplo, quando um garçom derrubava as bebidas, o garçom ia para a boca dos crocodilos. Porque a expectativa era exímia. Então, vejam, qual o segredo, então? Se prepare para uma baixa expectativa. Se prepare para um relacionamento não dar certo. Se prepare para um negócio não dar certo. Tenha um plano B, um plano C. Porque senão, senhores, nos angustiamos e sofremos. Ele tinha consciência plena disso. Ele entendia que a capacidade que o homem tem de distinguir entre o bem e o mal. Então, isso é inerente ao ser humano. Não pode se livrar ou esconder do sofrimento, pois o homem não consegue se esconder de si próprio. O homem pode se esconder de quem quer que seja, mas ele nunca vai se esconder de si mesmo. O criminoso, dizia Sêneca, pode evitar a punição da lei, mas jamais vai conseguir fugir da punição da sua consciência. Isso para alguns políticos é extraordinário. Ele pode fugir, às vezes, de uma condenação, mas jamais vai fugir da sua própria consciência. Então, fracassos, perdas, sofrimentos são inevitáveis. E o segredo das pessoas bem-sucedidas é saber lidar com eles. Então, queremos ser bem-sucedidos? Queridos ouvintes, internautas, alunos, saiba lidar com o sofrimento, com o fracasso. Aí está o grande segredo. Então, eu falei para vocês do início que ele me ensinou muito, porque quando eu fracasso, o que me impede de ficar na deprê, na angústia, é isso. Uma das coisas é essa que eu estou dizendo. Você encarar isso de uma forma e perguntar a si mesmo, como posso sair dessa situação? Posso. Porque existem coisas que não dependem da gente. Por exemplo, quando alguém termina um relacionamento com você, isso é uma coisa do outro. Você pode até tentar evitar, você pode até procurar a pessoa, você pode reconquistar a pessoa, mas existem coisas que não vai dar certo. E tu já espera aí por isso. Aí você olha o fracasso de um relacionamento, de um negócio que você fez que não deu certo, e aí pergunta, o que eu faço? Qual seria a possível solução? Então, qual é a ideia disso aqui, em Sêneca? É que os problemas inesperados são os que mais nos afligem. Então, o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Estarmos preparados para o pior. É isso que ele fala. Esteja preparado. Não é que você espera o pior. Você não vai torcer para o pior. Não é você ser negativo. É você se preparar para o pior. Porque se acontecer, você não vai ficar no fundo do poço. Você vai se reerguer e vai se tornar mais forte. Dizia Sêneca,
passa. Isso passa. Às vezes demora um pouco, mas passa. Então, um dos contextos diz assim: sempre que você entrar num avião ou um carro, saiba que aquela pode ser sua última viagem. Certo? Se não for a sua última viagem, aproveite a viagem. Ó, agora, nós estamos aqui no auditório, os nossos ouvintes, os nossos internautas, os nossos alunos, pode ser o nosso último encontro. Então vamos fazer valer o nosso último encontro. Olha que legal. Você está com o seu namorado, com a sua namorada, pode ser o último encontro. Então o que você vai fazer? Curta aquele momento. Senhores, você está com teu pai, com a tua mãe, pode ser o último encontro. Então valoriza o último encontro, porque amanhã pode ser que não aconteça mais. Vocês estão na faculdade, estão na universidade, curta a universidade, porque o amanhã pode ser que não tenha. Olha, se nós formos pensar assim, dessa forma, e se nós formos viver o dia como se fosse o último, e valorizar os encontros do dia, todo dia vai ser uma maravilhosa bênção. Porque a gente vai fazer valer a pena cada encontro. Com pai, mãe, filho, filha, amigo, colega, namorado, namorada. Percebem? Aí no decorrer do tempo, se o dia passar, se o dia anoitecer, e o próximo dia vier, o dia anterior valeu muito a pena, porque você viveu como se ele fosse o último. Mas que segredo legal, que forma de vida de pensar. Então, para isso, Sêneca fala, não adianta a gente estar procurando, a gente corre, trabalha igual um louco para ter muitos bens, para acabar tudo, porque você vai morrer. Percebe? Trabalhe, edifique, mas não se sacrifique a tua vida, e nem a vida alheia, porque pode ser o último. Olha, senhores, essa teoria não é minha, é dele. Mas pouparíamos muito sofrimento. Queridos ouvintes, pouparíamos muito desespero, pouparíamos muitas angústias, se nós começássemos a viver isso. Mas vocês concordam comigo que esses filósofos não podem ser muito pronunciados, concordam? Porque isso vai contra a maré de muita gente que quer o nosso dinheiro. Isso vai contra a maré de muita gente que quer que a gente consuma, loucamente, desesperadamente, porque eles querem ter os milhões e o conforto que eles querem. Então, a filosofia serve para quê? É melhor dizer que isso não serve para nada. Percebe? Porque vai contra a correnteza daqueles que querem que a gente sejam escravos do sistema. Mas nós não somos. E os filósofos estão aí para nos ajudar. Aí algumas pessoas perguntam para mim, mas a filosofia te afasta de Deus? Não! A filosofia me aproxima de Deus. Quem viveu isso aqui?
Quem viveu isso que nós estamos falando? Essa simplicidade? Jesus. É só seguir o Mestre. Percebam, senhores, porque, costumeiramente, eu tenho alunos que têm vontade de cometer suicídio, alunos que se cortam, alunos que estão desesperados. Aí alguns já falaram para mim, é muito fácil dizer, professor, não sofreu? Não, quem escreveu sofreu. Sofreu. Não passou fome, mas sofreu ansiedade, sofreu angústia e de morte. Vai ter um chefe como Nero para você. Né? O pessoal reclama comigo, eu tenho chefe, fulano de tal, ciclano, olha como o chefe é, autocrata, manda, vai ter um chefe como Nero. Então, ele viveu isso. Então, diz então Sêneca, descobrir o que as fontes de satisfação estão além do nosso controle e que o mundo não funciona da forma como gostaríamos. É um choque de infância de que muitos não se recuperam. Senhores, não controlamos as coisas. É importante entender isso. Nós não temos controle. As pessoas morrem, estão morrendo de sarampo. As pessoas morrem de gripe. As pessoas morrem atropeladas. Bala perdida. Não temos controle. Ora, então o que fazer? Se desesperar? Ficar com ansiedade? Angustiados? Cara, viva o seu dia. Certa vez eu estive na Colômbia para analisar uma proposta de filosofia na Universidade de Medellín. E eu estive, na época, com o meu colaborador, estava fazendo o meu doutorado sanduíche, e nós fomos para a Universidade de fui convidado com ele para a Universidade de Medellín para analisar o currículo, porque eles estavam querendo fazer uma proposta diferenciada no curso de Educação Física, voltado para a filosofia, que é a motricidade humana. E eu fui com ele. Uma das coisas que eu aprendi, e naquela época, tinha guerrilhas. Você não podia sair, hoje já não, hoje a Colômbia já é outra, mas naquela época, isso foi em 2002. Isso foi em 2002. E olha só o que acontece. A gente estava na universidade, discutindo o programa em filosofia, de repente explode uma bomba na universidade, todo mundo sai correndo, se esconde debaixo das carteiras. Era perigoso você sair na rua, os tanques de guerra nas esquinas, homens com metralhadoras, e tinham as facções. Mas eu aprendi uma coisa com eles, com os colombianos. Como todo dia é um risco, era um risco. Você podia ser morto a qualquer momento. Disseram para mim que muitos soldados entravam, então, soldados da guerrilha, do narcotráfico, invadiam as casas, os apartamentos, e sequestravam as pessoas, e as pessoas desapareciam. Assim, de uma hora para outra. Por nada. Então você vivia uma tensão plena de que aquele dia poderia ser o último. Então, o que eles faziam? Senhores, eles viviam. Eles se abraçavam. Eles riam muito. Comiam coisas gostosas. Gostavam de sair, apesar da pobreza.
apesar do risco. Quem não tinha dinheiro, sabe o que eles faziam? Eles iam para um cinema na praça pública, e todo mundo ficava lá para assistir um filme, de graça, porque não tinham dinheiro, muitos, ainda mais naquela época. Viver a vida como se fosse o último dia. Então, para Sêneca, frustrações, perdas, todos nós temos. O segredo, então, qual é? Saber lidar com a raiva, a ansiedade, a paranoia, a amargura, e um detalhe a mais, a autopiedade. A gente tem uma autopiedade. Eu fiquei de DP por causa do professor. Eu não dei certo por causa do meu chefe. Essa matéria é muito difícil, eu não consegui aprender. O outro. Para Sêneca, esse é um grande problema, porque você jamais vai superar seu defeito. Então, pessoal, o que é importante? Olhe para você, veja teu defeito, veja a tua vulnerabilidade. Se você continuar colocando o defeito no outro, e justificar o seu fracasso pelo outro, nós nunca vamos superar nada. Então, essa autopiedade, coitadinho, eu sou fraco, eu sou vulnerável, olha, eu fui vítima. Você nunca vai ser sujeito da história, você sempre vai ser vítima da história. Isso não é fantástico? Porque, às vezes, quando o Renato se pega tendo autopiedade e falando, olha, mas é por causa disso, vem o Sêneca na minha cabeça e diz assim, tenha vergonha na cara, rapaz. Reage, companheiro. Reaja. A vida está acontecendo. Entenda de outro jeito, de um outro aspecto, de uma outra forma. Se movimente. Sabe? Saia do seu conformismo. E não tenha essa autopiedade. É isso. Para Sêneca é importante manter o senso de realidade. Não sucumbir à tentação de ficar culpando os outros pelos meus fracassos e as minhas perdas. O sucesso, diz Sêneca, consiste em manter a paciência diante dos problemas. E você fala, mas que isso, professor, que loucura. Os nossos ouvintes falam, Renato, isso é uma loucura, isso não dá certo. Como não dá certo? Paciência. Tem coisa que você não pode fazer. Tenha paciência. Tem coisa que você é limitado. Eu sou limitado. Temos que ter paciência até conosco, para nós chegarmos àquilo que nós pretendemos ser e fazer. Então, muitas coisas fogem do nosso controle, mas focar nas coisas que dependem da gente. O que depende de você? O que eu posso fazer? Posso fazer alguma coisa? Se posso, o que posso? A pergunta, quando vem uma perda, é: o que posso fazer para superar essa crise? É isso. O que posso fazer? A pessoa que está com uma ansiedade profunda, uma depressão profunda, o primeiro passo, com vontade de acabar a vida, qual a primeira coisa que ela tem que fazer? Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Talvez você não tenha que tomar remédio, depende da situação, talvez você não tenha que tomar remédio para o resto da sua vida, mas tem que ter paciência, um tempo você vai precisar tomar. E compreenda que essa é a oportunidade de superação. Grandes lições, senhores, grandes lições. Então, Sêneca, ele fazia um exercício constante, diariamente. Qual é o exercício dele? Olha a dica.
Dica de Sêneca para nós. Antes de dormir, ele listava todas as suas frustrações do dia. Mas ele listava não para ficar na deprê. Oh, que dia horrível. Olha o que aconteceu. Não. Ele listava as frustrações, uns insultos que ele havia escutado. Alguns iam preencher páginas de caderno, né? Eu imagino, né? Eu imagino. Todo dia, um exercício constante. Ele fazia isso porque a cada dia era um movimento específico de superação. Então, senhores, resiliência é isso. Olha aí. Que possui resiliência, capacidade de voltar à forma original. Depois da perda, depois do fracasso, depois da angústia, depois de ser alvo de deformação ou choque. A capacidade de se regenerar depois do fracasso e depois da perda. Ser flexível. Qualidade que tem a capacidade de se adaptar às intempéries, às alterações, aos infortúnios. E então você se torna mais forte. É o que Nietzsche fala, aquilo que não me mata, me fortalece. Ele pegou isso de Sêneca. Então, senhores, o segredo está aí. A resiliência envolve adaptação, adaptabilidade, flexibilidade e aprendizagem. Então, eu tenho que caracterizar essas três situações, a adaptabilidade, a flexibilidade, a aprendizagem, para eu conseguir ter resiliência. Aí sim, através disso, através dessa fonte inteira, de eu me adaptar, de eu ser flexível e de eu ter o aprendizado diante do sofrimento, eu vou me superar, eu vou ser melhor diante daquilo que eu sou. Senhores, esse é um possível antídoto para as nossas ansiedades, nossas angústias, nossas depressões. Esse é um possível antídoto para o dia a dia, para os nossos desesperos. Que o nosso maravilhoso Deus possa nos ajudar, para que possamos viver a vida com resiliência, e a cada dia, a cada passo, nos superarmos. Porque a vida é a maior dádiva que nós temos. Obrigado, senhores. Obrigado, ouvintes.